Olá, sou a doutora Elvanete Koser, pediatra, infecto-pediatra, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e hoje eu estou aqui com essa aula da pós-graduação pós-MED, né, para falar sobre infecções do sistema nervoso central, infecções em pacientes oncohematológicos e em pacientes com cuidados prolongados. Eu não tenho conflito de interesse para essa aula. Quando a gente começa a falar de meningites, nós vamos abordar conceito, epidemiologia, agentes etiológicos, nós vamos falar sobre fisiopatologia, manifestações clínicas, diagnóstico, complicações, tratamento e quimioprofilaxia. É importante lembrarmos que as meningites bacterianas é um processo agudo ou crônico, que acomete as leptomeninges, provocando pleocitose no líquido raquidiano, com evidência de presença de um patógeno bacteriano. Essa é a definição de meningites bacterianas. Etiologia variada, acomete as leptomeninges, aracnoide pia mater e o espaço subaracnoide, e é importante causa de morbidade e mortalidade. Qual a patogênese que a gente tem? Uma das patogêneses seria a colonização de nasofaringe, onde o patógeno vai passar pela mucosa, penetrar na corrente sanguínea, vai fazer uma multiplicação intravascular e invasão da barreira hematolipórica, levando a uma inflamação no espaço subaracnoide, lesão neuronal e em células do aparelho auditivo. A outra forma de patogênese seria a propagação direta, quando a gente tem um processo infeccioso adjacente às meninges, como uma mastoidite, complicando como uma meningite bacteriana, uma tromboflebite do seio cavernoso, complicando como uma meningite bacteriana, ou quando a gente tem um acidente, uma cirurgia neurológica ou fratura de ossos da base do crânio. Tratamento das meningites bacterianas é uma urgência clínica, sobretudo em pacientes que têm doença rapidamente progressiva ou que têm alteração grave do status mental. Então, é importantíssimo. Quem está na linha de frente, seja num pronto atendimento, num PA, num posto de saúde, se deparou com uma meningite, é uma urgência entrar com antibiótico e transferir esse paciente. Nós temos mais de 1,2 milhões de casos por ano, a mortalidade com mais de 170 mil, maioria em crianças. Nos últimos 20 anos, a mortalidade reduziu consideravelmente, porém a morbidade permanece a mesma. Então, nós temos vacinas para proteger, nós temos antibióticos mais eficazes, temos pessoas treinadas para atender, mas é muito importante percebermos o quê? A necessidade da urgência no tratamento. Quais são os fatores associados à morbimortalidade e à incidência? Primeiro, um atraso no diagnóstico, que aí vai realmente apresentar mais risco de óbito, mais complicações. Outra coisa, surgimento de cepas resistentes. A outra situação seria o paciente com uma resposta imunológica ou inflamatória alterada, um imunodeficiente. A idade do paciente, quanto mais novo ou mais idoso, maior grupo de risco, né? Depende também da localização geográfica, se esse paciente está isolado no meio do nada, sem uma condição de atendimento emergencial, e se é vacinado ou não, e do agente etiológico. O que a gente teve de mudança no perfil epidemiológico das meningites bacterianas nos últimos anos? Um declínio intenso na incidência de meningite por hemófilos tipo B, graças à vacinação de rotina. Um declínio da etiologia de pneumococo após o uso da vacina conjugada, porém, hoje nós estamos vendo sorotipos não vacinais mais prevalentes, não mostrando a necessidade de uma vacinação mais ampla, e um aumento de resistência do pneumococo à penicilina e à ceftriaxona, levando à necessidade de antibióticos de mais amplo espectro. Então, dentre os agentes etiológicos que nós vamos comentar, estão os gram-positivos, os diplococos gram-negativos, os cocobacilos,
né? E nós vamos abordar um pouquinho de cada um desses. Algumas doenças de base vão ter fator de risco para algumas meningites. Por exemplo, o pneumococo é muito comum em quem tem asplenia anatômico-funcional, quem tem anemia falciforme, quem tem fístula licórica, quem tem implante coclear, quem tem imunodeficiência, síndrome nefrótica, diabetes, otite, sinusite. Sabemos que crianças com síndrome de Down têm mais risco de infecção, 4 vezes mais risco de infecção por pneumococo também. A Neisseria meningitis, ela pode ser mais intensa e grave em pacientes com deficiência de complemento, com asplenia, e também levar em conta os surtos. O hemófilos tipo B também é comum na anemia falciforme, na asplenia anatômico-funcional, no HIV e como complicação de otite e sinusite. E a Listeria monocytogenes nos imunodeficientes, nos neonatos e nas pessoas com mais de 50 anos. O meningococo, então, é uma Neisseria meningitidis, é um diplococo gram-negativo encapsulado. Às vezes, você não vai conseguir identificar a cultura da bactéria, mas você vai ter um gram que mostra um diplococo gram-negativo. Às vezes, você vai ter um raspado de petequia que vai te mostrar, ou a gente pode ter um látex positivo para meningococo. Os sorogrupos mais comuns causadores de doença infecciosa e que existe vacina para eles são os sorotipos A, B, C, W, 135 e Y. Através do estudo, para se criar a vacina do meningococo B, se identificou, porque havia uma certa dificuldade em se criar uma vacina imunogênica, que ele não é uma única unidade. Eu não tenho um sorotipo B, um sorogrupo B, ele tem vários clones, então, sendo vários clones, para se criar a vacina, foi se encontrado alguns pontos em comuns entre esses vários clones para a gente poder ter uma vacina eficaz. Mas hoje nós não vamos abordar vacina, depois nós vamos ter uma aula de vacinas, mas é importante saber que a mesma gravidade que a gente tem para todos os sorogrupos, hoje ainda, apesar da vacinação de rotina para o C, o mais comum ainda é o C, depois vem o B na frequência, depois o W135 e depois o Y. O A, há muito tempo nós não temos meningite meningocócica pelo sorogrupo A aqui no Brasil, mas em alguns locais na África é o sorogrupo, né, o sorogrupo mais comum. E o pneumococo, que é um diplococo gram-positivo, que tem uma cápsula polissacarídica que vai dizer a virulência. Existem mais de 90 sorotipos distintos e a imunidade é sorotipo específica. Então, se você tomou vacina para 7 sorotipos, você vai ter proteção daqueles 7, senão vai ter proteção cruzada. Então, atualmente, a gente tem a vacina 10 valente no posto de saúde. Nas clínicas particulares, a gente tem a 13 e a 15 valente, e ainda esse ano iremos receber a 20 valente conjugada. E temos a vacina polissacarídica 23 valente, que aí é só para os pacientes crônicos, e que vão demandar essa necessidade dessa proteção a mais. Mas, como falei, hoje não é motivo nosso da aula de abordar vacinas. E o hemófilos influenza tipo B, que é um cocobacilo gram-negativo pleomórfico, e tem classificação antigênica em tipos capsulares e tipos não encapsulados, não tipáveis. Então, os causadores de doença invasiva grave são os capsulares, e a vacina protege dos hemófilos capsulares. Então, a gente não vai deixar de ter uma sinusite por hemófilos, porque normalmente é por não capsular. E quando a gente avalia idades, grupo, status vacinal e patógenos mais comuns, o que a gente imagina? Os menores de 1 mês de idade, eles não vão estar vacinados, eles vão ter alguma proteção se essa mãe foi vacinada, e é muito comum a gente ter meningite pelo estrepto do grupo B, gram-negativo como E. coli, e Listeria monocytogenes, que são os patógenos neonatais.
Nas crianças de 1 a 3 meses, que também ainda não vão ter esquema primário de vacinação completo, eles podem ter infecção pelos patógenos neonatais, pelo pneumococo, pelo meningococo ou pelo hemófilos tipo B. De 3 a 6 meses, a gente já vai ter crianças, né, com a proteção de algumas doses de pneumo, de hemófilos e de meningo, e a gente pode ter pneumococo, meningococo e hemófilos nos não vacinados, e pneumococo e meningococo nos que já estão vacinados contra hemófilos, porque aí eu não vou pensar em hemófilos. De 7 meses a 5 anos, nos não vacinados, nós vamos também novamente focar em pneumococo, meningococo e hemófilos. Nos que estão com a série primária de vacinação completa, eu vou pensar em pneumococo, sorotipos não vacinais, e vou pensar em meningococo, não vou me preocupar com hemófilos. De 6 a 50 anos, mais de 6 anos a 50 anos, normalmente é pneumococo, meningococo, e acima dos 50 anos é pneumococo e Listeria monocytogenes. E qual é a fisiopatologia, então, dessas bactérias para causar meningite? A gente vai ter, então, a aderência e a colonização, a invasão e a penetração no sistema nervoso central e a multiplicação dessas bactérias. Em termos de manifestações clínicas, vai depender da idade da criança, da duração da doença e da resposta do hospedeiro. Então, se eu tenho meningite, eu vou esperar que eu possa ter febre ou hipotermia, vômitos ou diarreia, letargia ou irritabilidade, insuficiência respiratória, crises epiléticas, dificuldade de sucção. Então, são sintomas comuns a várias outras doenças, né? Então, a gente vai avaliar e ver que a meningite é uma doença grave, que a criança está caída, prostrada, né? Então, eu espero ter pelo menos 2 desses sintomas atuais aqui, na meningite: febre, sinal meníngeo, cefaleia, alteração de consciência. Então, geralmente, febre e sinais meníngeos são os mais comuns, mas às vezes eu posso pegar uma criança com alteração de consciência, com cefaleia, que quase não está tendo febre ou fez hipotermia, né? Então, pelo menos 2 desses sintomas, e aí a gente vai, depois da história clínica, a gente vai para o exame físico. Então, o que eu posso ter na criança pequena, como manifestação clínica? Abaulamento de Fontanella. Nas crianças maiores, eu vou ter sinais meníngeos, rigidez de nuca, Kernig e Brudzinski. Então, muito importante, quem está em PA, em emergência, olhar a pele do paciente, ver se tem sinais de petequia, fazer os sinais para avaliar rigidez de nuca, Kernig e Brudzinski, tá? E coletar toda a história. E se o paciente está com febre, febre alta, dá um analgésico, espera a febre baixar para ver se esses sintomas persistem, porque às vezes uma febre muito alta eu posso ter uma rigidez de nuca que não é verdadeira. Mas se eu já tenho prostração, perda de consciência, eu vou valorizar de imediato essa rigidez de nuca com febre ou sem febre. Então, se eu tenho uma suspeita de meningite bacteriana e eu tenho um paciente que eu vou me questionar, o paciente tem imunodeficiência? Tem história de doença do sistema nervoso? Tem papiledema? Está convulsionando? Tem déficit neurológico focal? Tem alteração da consciência? Tem retardo? Algum motivo para retardar a punção lombar? Não. Eu vou colher hemocultura e fazer a punção lombar. Depois eu vou entrar com dexametasona antibiótico empírico. Aí, até chegar o resultado do líquor, se o achato do líquor é consistente com meningite bacteriana, e eu tenho a pesquisa positiva do líquor positiva, eu vou usar o antibiótico direcionado. Se a pesquisa positiva de granulíquor foi negativa, eu vou manter antibiótico empírico. Se esse paciente, sim, tem piledema, convulsão, déficit neurológico focal ou imunodeficiência, eu vou colher hemocultura,
Vou iniciar com dexametasona e antibiótico empírico. Vou pedir uma TC de crânio para definir se eu posso fazer a punção lombar para depois colher o líquor e depois direcionar meu antibiótico. Se eu não tiver como fazer uma TC de crânio, a gente vai conduzir esse paciente clinicamente para não ter risco de fazer uma punção lombar e o paciente ter alguma herniação, né, do sistema nervoso central. Então, reforçando o que a gente já informou, no período neonatal eu estou preocupado com Streptogalactia, com E. coli, com Enterobacter, com Klebsiella, com Citrobacter, com Listeria, com Gram negativo e Streptococo, tá? Principal Gram negativo é E. coli, mas eu posso ter os outros também. Eu posso também ter Enterococo, Staphylo e Streptoviridans. E se eu tenho um paciente que é portador de DVT ou está em pós-operatório de alguma cirurgia no sistema nervoso central, eu também vou me preocupar com Staphylo aureus ou Pseudomonas, porque aí eu não estou só me preocupada com uma meningite bacteriana de transmissão, né, de um paciente para o outro, eu vou estar preocupada também com as complicações pela DVT ou pelo pós-operatório. Para o diagnóstico, então, a gente vai fazer anamnese, exame físico geral, exame do líquor, se possível, as culturas que eu puder colher, hemocultura principalmente, e avaliar a necessidade de neuroimagem. Então, no líquor, o que eu vou querer de avaliação desse líquor? O exame citológico, o exame bioquímico com proteínas, glicose e cloretos, o exame bacterioscópico, contra imunoeletroforese, látex, cultura e um PCR, se eu puder fazer o exame, né, para avaliar mesmo a presença dessas bactérias no líquido. O que eu imagino, qual é a variação do exame de líquor em crianças? O líquor normal e nas meningites virais bacterianas. Então, um líquor normal, eu vou ter num recém-nascido, uma proteína menor que 120, 150, uma glicose 2/3 da glicose sérica, e eu vou ter uma pleiocitose de 0 a 32, tá? Nas crianças com mais de 1 mês de idade, o líquor normal vai ter uma proteína menor que 40, uma glicose em torno de 2/3 da glicose sérica e uma pleiocitose de 0 a 6. E o tipo celular predominante vai ser linfócito e monócito e menos de 15% de polimorfo nuclear. Na meningite viral, eu vou ter uma proteína menor que 100, uma glicose normal, uma pleiocitose menor que 500, e eu vou observar polimorfos nucleares no início e depois linfócitos e monócitos nesse líquor. Na meningite bacteriana, eu vou ter uma proteína maior que 100, uma glicose menor que 30, uma pleiocitose mais que 1000 e mais de 50% polimorfo nuclear. Então, aí eu já vou ter uma suspeita, né, diagnóstica de meningite viral bacteriana, ou eu avaliar um líquor e falar que está normal. Temos que lembrar que, às vezes, nós temos pacientes com meningococcemia, com líquor normal, e aí a gravidade da doença meningocócica é mais intensa do que quando eu tenho meningococcemia com meningite por meningococo, porque mostra que meu meningo é tão invasivo que ele já está causando septicemia sem afetar o líquor. Quando ele começou a já dar alteração no líquor, me mostra que talvez esse meningo não é tão agressivo, mas, de todo jeito, meningo, as primeiras 24 horas são fundamentais no tratamento. Então, alguns exemplos de casos clínicos de meningococcemia, paciente já com petequias, sufusões, complicações, já uma criança aí já se recuperando, mas que passou por umas equimoses, áreas muito extensas de vasculite, né? Aqui uma panofilomite meningocócica,
Aqui uma artrite meningocócica, a gente tem que lembrar que existem outras localizações do meningococo, além de meningite e meningococcemia. Uma celulite por Neisseria meningitide. Aqui já é paciente que teve vasculite, que precisou ser desbridado, fazer enxerto, então são as gravidades das doenças meningocócicas. E aqui é só um esquema, né, da importância do tratamento em terapia intensiva, né, da doença meningocócica, de se reconhecer e de se conduzir rapidamente com suporte para esse paciente sobreviver, tá? Então, as primeiras 24 horas são fundamentais. E aí, vai ser avaliado drogas vasoativas, tudo que precisa de reposição para esse paciente a nível de terapia intensiva. É importante reforçar a necessidade do atendimento pré-hospitalar bem feito. Então, se eu tenho um paciente com meningite num PA de periferia e eu não tenho como colher hemocultura, colher nada dele, mas eu vou fazer uma dose. Se eu não tiver cefalosporina de terceira geração, eu faço uma dose de penicilina parenteral nele, mas se eu tiver ceftriaxona, eu vou fazer uma dose de ceftriaxona antes de encaminhar o paciente para o hospital, principalmente se esse hospital for demorar mais de meia hora para o paciente chegar. E às vezes necessita de esperar a ambulância, né? Então, não tem jeito. É uma situação, a única situação urgente que a gente fala assim, não pode esperar para colher cultura, se não tiver cultura aqui na hora, é meningococo, tá? Então, meningites é mais urgente entrar com antibiótico do que colher exame. Eu estou no hospital, eu consigo chamar o laboratório, eu consigo fazer um líquor, de imediato eu vou fazer isso antes de entrar com o meu antibiótico. Mas antibiótico precoce salva a vida no meningite. Então, no atendimento inicial, que eu vou estar cuidando desse meu paciente, eu vou ter que avaliar a via aérea, respiração, circulação, necessidade de oxigênio, pegar um acesso calibroso, fazer 100 miligramas por quilo de ceftriaxona ou cefotaxima, se for recém-nascido. Vou fazer infusão em bolos de cristalóide ou colóide, verificar a presença de choque e aumento da pressão intracraniana. Então, é meu atendimento de suporte no meu paciente. A hemocultura colhida idealmente antes da infusão do antibiótico, de preferência pedir também látex no sangue, precisa de DGN em raspado da lesão petequial de pele. Então, às vezes, meningococo, eu vou dar um diagnóstico com a pesquisa de um raspado de petequia, que eu vou identificar o meningococo ali. Atenção também, não coletar líquor em criança com alteração hemodinâmica, com pressão intracraniana aumentada ou coagulação intravascular disseminada, porque senão eu posso causar um acidente, um sangramento nesse cérebro desse paciente, e aí vai ser uma situação muito grave. Tenho que tratar o choque do meu paciente, então, com rápida estabilização de via aérea e respiração, acesso venoso, né? Os bolos que a gente já comentou, avaliar a necessidade de intubação eletiva, avaliar a necessidade de dopa, dobuta ou o que precisar para melhorar a pressão desse paciente, né? Então, ele pode evoluir com hipotensão, então eu tenho que cuidar e, de preferência, encaminhar esse meu paciente para a UTI. Então, qual é o tratamento das meningites? Antibiótico, glicocorticoide. E aí eu tenho que fazer isolamento respiratório, hidratação, tratar a hipertensão intracraniana que esse meu paciente tiver, fazer um suporte hemodinâmico e tratar alguma possível crise convulsiva que ele venha a ter. Tratamento empírico. Para criança de 0 a 2 meses, a recomendação é cobrir listéria. Então, a gente vai fazer ampicilina e cefalosporina de terceira, ceftriaxona ou cefotaxima. Por que ceftaxima nos menores de 2 meses de idade? Porque pode a criança ter uma icterícia, a bilirrubina se ligar à ceftriaxona e aumentar a quantidade de bilirrubina livre, aumentar o risco de querníteras.
Acima de 2 meses de idade, eu uso a cefalosporina de terceira ceftriaxona, e nessas situações que eu estou preocupada com pneumo resistente à ceftriaxona e à penicilina, eu já vou entrar empiricamente com vancomicina. Por quê? Porque é muito importante as primeiras 24 horas do tratamento. Se eu falhar, usar um antibiótico que não está funcionando, é diferente de uma pneumonia, de uma outra infecção, que você vai começar com o esquema mais simples, e se não melhorar, você vai alterar esse esquema. Na meningite, a gente tem que usar o máximo de proteção que eu possa ter, pela epidemiologia que a gente está tendo, e nossa epidemiologia atual no Brasil já é pneumococo resistente à ceftriaxona. Então, a gente entra com ceftriaxona para cobrir meningo e hemófilos e faz a vanco associada para cobrir empiricamente pneumococo resistente à ceftriaxona. Aí, quando o meu antibiograma saiu, se a cultura deu positiva e eu puder, eu vou descalonar esse esquema. Aí eu vou ter segurança para ficar, por exemplo, só com a ceftriaxona ou só com a vancomicina, se mostrou alguma situação que mostrou um estáfilo, por exemplo. Eu vou ficar só com a vancomicina. Então, a gente vai descalonar esse esquema depois que sair o resultado, tá bom? Então, maior que 2 meses, em todas as idades, a gente vai fazer ceftriaxona e vancomicina empírico. Então, reforçando aqui uma tabelinha com algumas recomendações. Para pneumo sensível à penicilina, a gente faz penicilina ou ampicilina. Penicilina G. Para paciente com resistência intermediária à penicilina, a gente faz cefotraxona ou cefotaxima. Para paciente resistente à penicilina e sensível à cefalosporina de terceira, também cefotraxona ou cefotaxima. Para o pneumo resistente à penicilina e à cefalosporina de terceira, a gente vai fazer vancomicina mais cefalosporina de terceira, mais rifampicina, se for necessário. Para meningococo, penicilina ou ampicilina ou cefa de terceira, mas alguns meningos hoje já estão vindo resistentes à penicilina, então é um risco a gente ficar só com penicilina. Para bacilos gram-negativos, E. coli, Klebsiella, hemófilos, ceftriaxona ou cefotaxima. Para bacilos gram-negativos produtores de SBL, meropenem. Para Staphylo aureus sensível a oxa. Para Staphylo aureus resistente à oxa, vancomicina. Para Pseudomonas aeruginosa, ceftazidime ou cefepime. E para Listeria monocytogenes, ampicilina mais ceftriaxona. Tratamento de situações especiais, então. Pneumococo resistente à penicilina e à cefa de terceira, a gente vai usar vanco e cefalosporina de terceira mais rifampicina. Para paciente com imunodeficiência celular, ampicilina mais ceftazidima. E para pós-operatório do sistema nervoso central, vancomicina e ceftazidima. Qual a duração do tratamento? Neisseria meningitidis, então, meningococo, eu vou fazer de 5 a 7 dias de tratamento. Pneumococo, meningite por pneumococo, de 10 a 14 dias, dependendo se tem alguma complicação. Hemófilos influenza tipo B, de 7 a 10 dias. Streptococo agalactia, de 14 a 21 dias. Bacilos gram-negativos, 21 dias. Listeria monocytogenes, 21 ou mais dias. Meningite por estafilococo, 21 dias. Quando que eu preciso coletar líquor de controle? Primeiro, quando eu tenho ausência de resposta adequada após 48 a 72 horas de antibiótico apropriado, então eu vou colher para ver se mudou alguma coisa. Em lactentes menores de 3 meses é importante ter um líquor de controle. Pacientes com meningite por bacilo gram-negativo também é importante ter um líquor de controle. E quando eu tenho infecção causada por pneumococo resistente aos beta-lactâmeros, é também importante ter um líquor de controle. Estafilococo também é importante a gente ter líquor de controle.
Que complicações podem surgir nas meningites bacterianas? Então, complicações gerais, por exemplo, choque, coagulação intravascular disseminada, artrite, como eu já mostrei, miocardite, pericardite, necrose de extremidades, amputação de dedos ou membros, necessidade de enxerto de pele por vasculites extensas. Eu posso ter complicações neurológicas, déficit auditivo, coleção subdural, hidrocefalias, abscessos cerebrais, e aí vai mudar, lógico, o tempo de meu tratamento, se eu tiver uma coleção subdural, se eu tiver um abscesso cerebral, né? Então, reforçando aí, eu posso ter um coma ou um choque séptico, eu posso ter uma hipertensão intracraniana, posso ter uma coleção subdural estéril, como nessa foto, eu posso ter um empiema subdural, como nessa foto abaixo, eu posso ter ventriculite, hidrocefalia, surdez, acometimento de pares cranianos, CIRRAD, epilepsias, sinais focais, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e déficit cognitivo. Então, aqui um exemplo de uma hidrocefalia pós-meningite. Para a escolha do tratamento, preciso valorizar os princípios farmacológicos dos antibióticos, ou seja, eles precisam penetrar a barreira hematocefálica, o espaço subaracnoide. Eles têm que ter atividade num líquido que esteja purulento, eles têm que ter uma concentração no líquido, eles têm que ser bactericida, não podem ser antibióticos bacteriostáticos. Eu tenho que matar as bactérias, eu não posso só reduzir a ação deles. O tratamento, então, depende da sensibilidade do agente etiológico. Pneumococo resistente a cefalosporina terceira, a gente trata com vancomicina. Aminoglicosídeo apresenta penetração ruim no sistema nervoso central, não deve ser usado como monoterapia, nem para tratar meningite por gram-negativo. Meningococo resistente à penicilina, a gente trata com cefalosporina de terceira geração. E também quinolona é uma possibilidade para se tratar meningites. Dexametasona. Antes ou durante a administração de antimicrobianos, ela reduz a frequência de surdez em crianças com meningite por hemófilos, mas os efeitos na surdez e outras sequelas neurológicas, às vezes, não são bem definidos. Então, o que acontece? Quando a gente tem antibiótico agindo nas bactérias, ele vai fazer uma lise da parede celular, que vai ativar produtos inflamatórios de células endoteliais, elas vão produzir interferon, interleucinas, tá? E a dexametasona, ela faz o quê? É um potente inibidor do interferon e das interleucinas, e isso é porque esse aumento importante dessas lesões inflamatórias, né, desses produtos inflamatórios, né, vai aumentar os efeitos colaterais e o risco de complicações. Então, quando eu tenho meningite por hemófilos em lactentes, maior de 6 semanas e crianças, a gente faz 0,15 miligramas quilodose de 6 em 6 horas por 2 dias, de preferência pelo menos 15 minutos antes da primeira dose do antibiótico. Mas a maior urgência é usar antibióticos. As complicações a gente cuida depois, eu tenho que salvar a vida do meu paciente, tá bem? Quimioprofilaxia. Para hemófilos, vejam que atualmente nós temos as crianças vacinadas com hemófilos. Pode acontecer crianças com essas várias fake news, hoje a gente pode ter criança não vacinada contra hemófilos. Outro dia eu atendi uma teleconsulta de uma criança do Amazonas, ela tinha 1 ano de idade e ela só tinha tomado a dose de BCG e hepatite B ao nascer, ela não tinha tomado nenhuma outra vacina. Então, uma criança dessa pode sim fazer uma meningite por hemófilos tipo B, né? Ela não está vacinada. Então, se eu tenho uma meningite por hemófilos, as crianças contactantes
abaixo de 4 anos, não imunizadas ou não completamente imunizadas, ou imunocomprometidas, independente do estado vacinal, eu vou fazer quimioprofilaxia. E se eu tiver enfermeiras e cuidadores de crianças, quando eu tiver um surto, né, 2 ou mais casos de doença invasiva por hemófilos, se tiver acontecido isso, eu vou fazer profilaxia também dos cuidadores. E meningococo? Se eu tenho crianças jovens, eu tenho cuidadores, enfermeiros que tiveram contato durante 7 dias antes do início dos sintomas, eu vou em contato prolongado, eu vou fazer quimioprofilaxia. Se eu tiver exposição às secreções do paciente, por exemplo, respiração boca a boca, intubação sem proteção, sem máscara, eu tenho que fazer quimioprofilaxia para quem atendeu esse paciente, né? E os moradores da mesma casa com contato íntimo ao dormir, juntos ao se alimentar, né? E se eu tiver passageiros próximos ao caso índice durante voos com duração de mais de 8 horas, eu também tenho que fazer quimioprofilaxia. A quimioprofilaxia pode ser com rifampicina, com ciprofloxacina, dose única, para os maiores de 18 anos ou para quem tiver contraindicação de usar rifampicina, e ceftriaxona. Um dado interessante para usar rifampicina é quem usa lente de contato, se precisar fazer quimioprofilaxia com rifampicina, tem que ficar uma semana sem usar lente de contato, porque a rifampicina pode impregnar a lente e você perder sua lente. Então, é um dado importante para saber, tá bom? E a ceftriaxona dose única, 125 miligramas intramuscular para os menores de 15 anos ou 250 miligramas intramuscular para os maiores de 15 anos, tá? Rifampicina também não é recomendada para mulheres grávidas. Então, isso que eu tinha para falar sobre meningites. Então, continuando a infecções em sistema nervoso central, eu vou falar um pouco para vocês sobre as ventriculites. A incidência de ventriculite varia entre 0 a 20%, dependendo da definição de infecção utilizada e características da população estudada. Fatores de risco para ventriculite: hemorragia intraventricular, hemorragia subaracnoide, fratura craniana, paciente que tem fístula licórica ou ventriculostomia, pós-operatório de neurocirurgia, paciente com derivação ventrículo-peritoneal, paciente com infecção sistêmica pode complicar com ventriculite, e se eu tiver catéter também infectado, isso pode ser um fator de risco para ventriculite. O diagnóstico vai ser a cultura de líquor positiva, tá? Conforme o CDC. Então, paciente com pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas: febre, maior de 38 graus, cefaleia, rigidez de nuca ou sinais meninges e acometimento de pares cranianos e irritabilidade. E eu tenho que ter pelo menos um dos seguintes achados: líquor com celularidade aumentada, proteína elevada ou glicose baixa, bacterioscopia positiva, hemocultura positiva, ou antígeno positivo em sangue, líquor ou urina, IgM positiva ou elevação de 4 vezes nos títulos de IgG. Eu posso ter um líquor contaminado, quando eu tenho uma cultura ou bacterioscopia de líquor positiva e a bioquímica do meu líquor é normal. Então, eu posso ter uma contaminação. Eu posso ter uma colonização, quando eu tenho cultura ou bacterioscopia repetida de líquor positivo com bioquímica normal. Eu posso estar com o paciente colonizado, por exemplo, por uma DVT. E eu posso ter infecção no meu líquor, na ventriculite, que eu vou ter bioquímica alterada com uma ou mais culturas ou bacterioscopias positivas de líquor. Então, eu tenho as duas situações. Tratamento: antimicrobiano, terapia intraventricular, dependendo da gravidade, principalmente quando eu não puder retirar minha DVT, e
Faz parte do tratamento remover esse dispositivo. Às vezes o paciente tem uma ventriculite intensa, eu não posso retirar a DVP, eu tenho que fazer uma DVE, uma derivação externa no meu paciente, principalmente se ele tem hidrocefalia, até ele recuperar esse líquido para depois poder instalar uma nova DVP. Mas a manutenção da DVP num paciente com ventriculite vai ser um fator de risco para óbito. Então, reforçando, dos antimicrobianos, eu vou entrar empiricamente com vancomicina associada a uma cefalosporina antipseudomonas ou um carbapenem, dependendo da epidemiologia do meu hospital, de infecção hospitalar, e vou avaliar a necessidade ou não de antifúngico, tá? Terapia intraventricular, se eu tiver uma ventriculite grave, se eu tenho cultura de líquido persistentemente positiva, mesmo com um antibiótico venoso, se eu tenho patógeno multiresistente e se eu tiver intolerância a antimicrobianos ou comorbidades. E quando eu não puder retirar o dispositivo do meu paciente. Então, tem paciente que não suporta uma cirurgia para retirar a DVP, então eu vou ter que fazer também antibiótico intraventricular, além do antibiótico venoso. E a remoção do dispositivo, que é uma etapa do tratamento, que seria a remoção ou troca do dispositivo, deve ser realizada sempre que possível. E qual vai ser a duração da terapia? Se eu tenho Staphylo aureus, fungos gram-negativos, de 10 a 14 dias após a remoção do dispositivo e apresentando culturas negativas. Então, eu posso ter um paciente que eu tenho uma ventriculite, eu não pude operá-lo de imediato para tirar essa DPP, eu vou mantendo antibiótico venoso e ou tratamento também com antibiótico intraventricular. E depois que eu conseguir retirar essa DPP, eu vou fazer 10 a 14 dias a mais de antibiótico e tenho que acompanhar se essa cultura está negativa. E estafilocogulase negativo, 7 a 10 dias após a remoção do dispositivo. É importante eu ter bundles, eu ter protocolos para instalação das DVPs e para manutenção das minhas DVPs e das cirurgias do sistema nervoso central e instituir antibiótico profilaxia nessas cirurgias, tá? E, se eu puder, usar catéter impregnado por antimicrobianos. Uma outra infecção no sistema nervoso central que a gente vai abordar são os abscessos cerebrais. Então, só para reforçar aqui, eu posso ter abscesso cerebral em várias localizações e por condições predisponentes variadas e por patógenos diferentes. Então, se eu tenho um paciente com otite média ou mastoidite e ele evoluiu com abscesso cerebral, geralmente vai ser por estreptobacterióides, e enterobactérias, e vai acometer o lobo temporal e cerebelo. Se eu tenho um paciente com sinusite, ele pode ter abscesso cerebral por estreptobacteroides, enterobactérias, Staphylo aureus e hemófilos, e pode acometer o lobo frontal e lobo temporal. Se eu tive uma manipulação dentária e meu paciente evoluiu com abscesso cerebral, geralmente vai ser no lobo frontal e vai ser por Streptococcus, Fusobacterium ou bacteroides. Se o paciente teve um trauma ou fez uma neurocirurgia, ele vai ter um abscesso cerebral por Staphylo, Streptococcus, enterobactérias, Clostridium, Pseudomonas, e o local vai ser relacionado à lesão do trauma ou da neurocirurgia. Eu posso ter abscesso cerebral como complicação de uma meningite, que aí vai poder ser por pneumo, hemófilos, meningo, bactérias gram-negativas, e geralmente vai ser no lobo frontal e cerebelo. Eu posso ter um paciente com cardiopatia congênita e que vai ter abscesso cerebral por estrepto ou hemófilos, e geralmente a localização é distribuição da artéria cerebral média. Eu posso ter um paciente com endocardite bacteriana que vai complicar com abscesso cerebral, que geralmente vai ser por Staphylo ou Streptococcus.
e a distribuição também no segmento da artéria cerebral média. Em paciente transplantado, eu posso ter abscesso cerebral por aspergilos, por cândida, por enterobactérias, por anosoma gondii, por nocardia e também na distribuição da artéria cerebral média. E um paciente com infecção pelo HIV, ele pode ter abscesso cerebral por toxoplasmose, por nocardia, por Cryptococcus neoformans, por micobactéria, também na distribuição da artéria cerebral média. Bem, então aqui nós terminamos a primeira parte da nossa aula, que é falar sobre infecções do sistema nervoso central. Agora a gente vai dar continuidade e vamos falar sobre infecções em pacientes oncohematológicos e em pacientes com cuidados prolongados. A cura das crianças e adolescentes portadores de câncer pode chegar hoje nos centros onde o tratamento multidisciplinar adequado é oferecido a 60% a 70% dos casos. Até o início dos anos 80, em muitas instituições, a taxa de morte por infecção era maior do que pelo câncer. Os novos critérios de indicação e utilização de regimes antimicrobianos adequados para os pacientes com febre e neutropenia mudaram a evolução desses pacientes. A associação entre neoplasia, imunodeficiência e infecção é bem conhecida. A ocorrência de infecção varia de acordo com o tipo de neoplasia e intensidade do tratamento. Vários fatores contribuem para a ocorrência de infecções, como a integridade das barreiras mucosas, a modificação da flora bacteriana do paciente, imunodeficiência causada pelo próprio tratamento e granulocitopenia. Então, nós temos o quê? Nós temos um paciente com doença neoplásica de base que vai receber um tratamento. Isso vai influenciar a flora microbiana do paciente, vai afetar a barreira mucosa tecidual desse paciente. Eu tenho que levar em conta o estado nutricional desse meu paciente, que ele vai ter também barreira mucosa tecidual alterada. O estado nutricional dele alterado vai alterar a imunidade humoral e celular, né? E vai levar a ter mais colonização e mais doenças. Então, é importante o que no paciente oncológico que nós tenhamos um controle de flora microbiana, que eu trate as doenças de base, que eu melhore o estado nutricional desse meu paciente, que eu dê vacinas, todas as vacinas que eu puder fazer para ele, de preferência antes da quimioterapia, e cuide da integridade de barreira mucosa e tecidual desse meu paciente. Então, por exemplo, um paciente com uma mucosite desse vai ter integridade de barreira rompida, o risco de infecção vai ser muito grande. Um paciente com uma úlcera na pele, por aí já vai ser mais um risco, então, mais uma quebra de integridade de barreira. Eu posso ter um paciente com uma vasculite intensa, eu tenho integridade de barreira rompida também. Um paciente com uma necrose, também aí eu vou ter uma colonização bacteriana muito grande. Eu posso ter um paciente também com integridade de barreira rompida por uma cirurgia, ou por um intestino que está lesionado, por uma nutrição não adequada, né? Então, eu vou ter perda de integridade de barreira de mucosa também, né? Como uma mucosite. Eu vou ter integridade de barreira perdida quando eu instalo um catéter, um portocat, um PIC, mas com menos intensidade do que se eu tiver uma punção jugular, uma punção de subclave ou uma dissecção venosa, né? Mas todo acesso profundo é uma perda também de proteção, é um risco a mais para o meu paciente. E o estado nutricional, lógico, isso aqui é um estado gravíssimo de um paciente desnutrido, né? Estado nutricional problemático, eu vou ter realmente uma criança com muito mais risco de fazer uma infecção.
Quando eu falo em imunidade celular, algumas neoplasias cursam com alteração da imunidade celular, independente do tratamento. Por exemplo, doença de Hodgkin, o paciente vai ter alto risco de infecção viral, por exemplo, zoster, e alto risco de infecção fúngica, por exemplo, criptococo. O uso de corticoides, de dexametasona, que é comum nesses pacientes, vai levar à alteração quantitativa e qualitativa dos linfócitos. E a radioterapia vai dar alteração de macrófagos teciduais, né? E esplenectomia por tratamento, então eu vou ter alteração também na imunidade celular do meu paciente. Por exemplo, um zoster agressivo, um paciente com doença de Hodgkin. Aqui, as vasculites, as infecções, né, também virais, nos pacientes. Por exemplo, varicela num doente oncológico é muito grave, então tem que estar com vacina de varicela em dia, mesmo um paciente que vai fazer quimioterapia, de preferência antes de fazer a quimioterapia. E qual é a origem da infecção no meu paciente imunodeprimido? Primeiro, eu levo em conta a doença de base do meu paciente, a exposição dele a antibióticos e a quimioterapia. Isso são situações que eu não tenho como mudar. Ele vai fazer quimio, ele vai ter exposto a antibiótico, ele tem uma doença de base. Isso tudo junto leva a uma colonização e aumento de bactérias hospitalares colonizando esse meu paciente. Dependendo da virulência do micro-organismo, da defesa do meu hospedeiro, eu vou ter infecções. E eu também posso ter contaminações nesse meu paciente por alimento, água, ar contaminado. Isso tudo levando, depois da colonização das bactérias hospitalares, levando a uma infecção nesse meu paciente. A colonização já ocorre nas primeiras 24 horas de hospitalização. Após a alta, a bactéria permanece colonizando o paciente semanas ou meses. Então, quanto menos tempo esse meu paciente ficar internado, melhor. Se eu puder fazer quimioterapia letiva no hospital dia, muito melhor para o meu paciente que está em casa e muito melhor para ele não ficar no hospital e não aumentar a colonização dele. Mas muitos pacientes, às vezes, são do interior. Eles têm que ficar em casas de apoio, né? Ou precisam ficar internados porque eles não têm como fazer o tratamento sem estar internado. Eu posso, mesmo não estando internado, eu já vou ter um paciente que frequenta o hospital periodicamente pelos tratamentos, então vai ter uma colonização bacteriana hospitalar, né? Ele é colonizado, ele vai estar exposto às mãos dos trabalhadores, por mais que a gente treine e tenha todos os cuidados, através de água, por exemplo, dos inaladores, risco de alimentos contaminados, que são fontes de colonização ou infecção importantíssima, e todas essas infecções no meu paciente neutropênico são consideradas infecções hospitalares. Por quê? São infecções relacionadas à assistência, que atualmente se fala essa sigla, né? Infecção relacionada à assistência. O paciente está tendo idas ao hospital, está fazendo quimioterapia, está fazendo exames de sangue, tomografias, radioterapias, ele está frequentando o hospital. Então, é uma infecção relacionada à assistência. Se ele não tivesse frequentando o hospital, ele não estaria com essa colonização bacteriana hospitalar. Lógico que quem está internado prolongadamente vai ter muito mais colonização do que quem só frequenta o hospital, mas só o ato de frequentar o hospital, ele vai estar também colonizado, tá? E aí eu vou ter um paciente que tem uma doença de base, que vai ter rompimento de barreira física de defesa, que vai ter um baço alterado pelo tratamento ou pela doença. Dependendo da intensidade e tipo de tratamento do meu doente, vai ajudar a mudar a flora bacteriana dele de colonização, vai alterar o estado nutricional dele, vai também alterar a imunidade humoral e o complemento, vai levar a uma granulocitopenia.
eu vou ter uma alteração do meu sistema de macrófago monócito, uma função qualitativa do fagócito reduzida, uma imunidade celular baixa, tudo isso favorecendo essa granulocitopenia. E aí, o que que acontece? Meu paciente com baixa de granulócito, ele está colonizado, ele vai ter muito mais risco de fazer uma infecção. Então, a granulocitopenia ou neutropenia é o principal fator predisponente à infecção da criança em quimioterapia. É definida como neutrófilos menor que 500. E o tempo de neutropenia é mais importante do que o número de neutrófilos do meu paciente. Então, se ele está neutropênico há muito mais tempo, ele vai ter muito mais risco de fazer uma infecção. Então, qual é o conceito de neutropenia? Né? Quanto menos granulócitos, mais riscos de todas as infecções graves e de bacteremias, tá? Então, incidência de infecção em leucemia não linfocítica aguda durante a indução terapêutica. Quanto menor meus granulócitos, mais risco de infecção, seja de infecções graves, bacteremias ou todas as infecções. E eu preciso levar em conta febre nesse meu paciente. O paciente neutropênico, eu já sei que ele pode estar neutropênico quando eu acompanho o leucócito dele com menor de 500 de granulócito. E neutropenia febril é quando ele começa a ter febre. Então, febre, temperatura axilar maior que 38 em uma medida, ou maior de 37,5 em 3 medidas em 24 horas, com intervalo de 4 horas. E outras causas também, infusão de hemoderivado, eu tenho que levar em conta que a febre pode ser pela doença de base, pelos remédios que o paciente está tomando, ou pela infusão de hemoderivado. Então, descartado isso, o paciente está neutropênico e está com febre, eu tenho aí, diante de mim, uma neutropenia febril, tá? Então, o que que eu tenho que avaliar no meu paciente neutropênico febril, paciente com quimioterapia, com radioterapia? Primeiro, eu preciso de um exame físico meticuloso, com especial atenção para lesões cutâneas, periorais, perianais, local de inserção de catéter ou venopunção. Então, tem flebite, tem mucosite, tem lesão perianal, tem úlceras de decúbito, úlceras em locais de apoio, úlceras em locais onde ele teve uma picada de inseto, evoluindo com abscesso. Não vou esperar que o paciente com neutropenia tenha pus em quantidade grande. Às vezes ele não tem pus, mas ele tem a úlcera, né? Preciso também levar em conta sinais sutis de infecção, como dor perianal, dor para deglutir, porque pode ser uma infecção por herpes, por exemplo. Hiperemia leve em local de punção deve ser considerado, porque eu posso ter uma flebite. Eu preciso colher hemocultura de veia periférica e de catéter implantado cirurgicamente. Eu preciso fazer um raio-x de tórax, que vai ser pouco útil no paciente assintomático, porém é realizado para servir de controle. A ausculta é mais importante do que o achado radiológico no paciente neutropênico, porque ele pode não ter pus, não ter secreção, eu não ter raio-x de tórax, que tem uma condensação, mas ele pode ter uma pneumonia, tá? Urocultura só em criança pequena e outras culturas de acordo com a clínica do meu paciente. Então, eu fiz o exame meticuloso, o paciente está com neutropenia febril, eu vou colher os exames e eu vou avaliar. Por exemplo, esse paciente aí está com uma úlcera no lábio, está com uma lesão no braço, esse aqui está com uma mucosite importante, esse aqui está com uma lesão periungueal, uma vasculite, né? Então, o neutropênico que se torna febril, ele tem mais de 60% de probabilidade de infecção e destes, mais de 90% infecções bacterianas.
eu vou fazer uma documentação microbiológica, mas eu não vou ter mais do que 30, 50% de positividade das culturas. Quanto maior a neutropenia, mais fator de risco esse meu paciente. Então, por exemplo, neutropenia menor que 100 é grave, neutropenia a mais de 10 dias é grave, se a doença de base é uma leucemia mieloide aguda, o risco é maior, e também a velocidade da queda dos granulócitos. E aí eu vou entrar com tratamento antibiótico empírico nesse meu paciente que eu acabei de ter esse diagnóstico de neutropenia febril. Na década de 60 a 70, a maioria 70% das infecções eram por bactérias gram-negativas. Na década de 80, nós temos gram-positivos, isso dependendo da quimioterapia agressiva, do doente ter mucosite, de ter uso de catéter, e a maioria por Staphylo epidermidis. E atualmente nós temos os Staphylo os MASA comunitários também, né? Tem os MASAs hospitalares e os MASAs comunitários. Então, o paciente que às vezes está vindo da comunidade, ele já pode ter uma infecção por massa. Então, eu vou ter aí os gram-positivos, principalmente se eu tiver lesão, perda de integridade de pele e uso de catéter. Mas também infecção em catéter pode ser gram-negativo, pode ser fungo. Então, no perfil de hemoculturas, a maioria a gente vai ter bacilo gram-negativo, 54%, 40% coco gram-positivo, depois eu vou ter fungos e bacilos gram-positivos. Qual é a terapia antimicrobiana? Paciente sem foco infeccioso, eu vou fazer antibiótico terapia empírica de amplo espectro. Paciente que tem foco infeccioso, então eu diagnostiquei uma pneumonia, uma sinusite, uma otite, um furúnculo, eu vou fazer antibiótico terapia específica e mais um amplo espectro se houver necessidade. O uso de antibiótico terapia específica tem alto índice de superinfecção, então eu vou usar antibiótico terapia de amplo espectro que cubra o foco, por exemplo, pneumonia, antibiótico de amplo espectro mais vancomicina, né? Se eu tenho presença de catéter, eu vou utilizar vanco até que as culturas estejam negativas para Staphylo. Dentro da minha terapia antimicrobiana empírica, todos os esquemas devem ter ação anti-pseudomonas. Por quê? Porque tem alta taxa de mortalidade. Então, ou eu vou fazer uma monoterapia, por exemplo, cefepime, ou eu vou fazer uma terapia combinada, ou eu vou fazer uma associação inicial de vanco por eu ter um catéter de longa permanência, né? E eu tenho que conhecer o perfil dos agentes mais isolados na minha instituição. Então, a monoterapia seria cefepima ou carbapenem, associação com inibidor de beta-lactamase, que seria pipetazo, ticarcilina com ácido clavulânico. Nós temos também as cefalosporinas hoje de quinta geração, que podem ser utilizadas também, mas ainda não são padronizadas na maioria dos hospitais, né? E também quinolonas, ou levofloxacina, moxifloxacina, ciprofloxacina, dependendo da situação. E as terapias combinadas, então, cefalosporina com aminoglicosídeo, ou ceftazidima com amica, ou cefepime com amica, ou ceftraxona com amica, ou carbapenem com aminoglicosídeo, ipenem amica, meropenem amica. E nos casos que a gente tiver KPC, aí a gente vai ter que ver a padronização da instituição para tratar os gram-negativos multiresistentes. Se eu tenho febre persistente, então o paciente entrou com neutropenia, eu entrei com antibiótico com monoterapia ou terapia dupla, o paciente permanece neutropênico com febre. Se ele está mais de 5 a 7 dias com febre, mantendo a neutropenia sem foco aparente, eu vou fazer uma nova triagem de foco infeccioso, vou fazer culturas, raio-x de tórax, ultrassom de abdômen, ecocardiograma para afastar endocardite se ele tiver um catéter venoso central.
Se tiver piora do estado geral, taquicardia, hipotensão, estabilidade hemodinâmica, eu vou fazer imediata troca do esquema antibiótico empírico que eu iniciei, principalmente se eu não tive culturas positivas. E, lógico, se eu tiver culturas positivas, eu vou descalonar o meu esquema antibiótico. E se eu tenho febre persistente, em mais de 70% dos casos em que ocorre a persistência da febre e não tiver surgimento do foco, eu vou ampliar o espectro antibiótico terápico e associar a vancomicina se eu não estiver usando ainda a vancomicina. E vamos continuar perguntando qual a etiologia, tá? Eu posso ter fungo por neutropenia prolongada, hospitalização prolongada, uso prévio de antibiótico, uso de corticoides, quando eu tenho uma atividade da doença de base ou quando eu fiz uma cirurgia abdominal no meu paciente. Tem um estudo de 4.096 pacientes que foram a óbitos com neoplasias. Nas autópsias, mostrou que em 25% de leucemia e 12% de linfomas, a infecção não foi diagnosticada e foi encontrado Candida sp em 65% e aspergilos em 30% dos pacientes, e alguns com mucormicose. E também apresentando candidíase e hepatoesplênica. Então, é a importância da gente cobrir fungo no meu paciente com neutropenia prolongada, tá? Então, as infecções por fungo nos pacientes, mostrado em achados de necrópsia. Então, se eu tenho febre prolongada, sem foco infeccioso, eu vou associar antifúngico, micafungina, que é meu esquema inicial, ou anfotericina ou fluconazol, tá? Antifúngicos de última geração não devem ser usados empiricamente. A gente vai usar de acordo com a indicação. Eu não costumo ter alteração radiológica nos meus pacientes, mas pode acontecer de eu ter um infiltrado pulmonar nesse meu paciente. Então, se eu tenho um paciente em quimioterapia, que ele está não neutropênico, que bactérias que eu vou pensar que ele pode estar tendo pneumonia por pneumococo, por micoplasma, por micobactéria atípica, por tuberculose ou por legionela? E se ele está neutropênico, pode ser qualquer bactéria gram-positiva ou gram-negativa, incluindo micobactéria e nocardia. E se eu tenho infiltrado difuso, então se eu tenho infiltrado pulmonar localizado no não neutropênico, são as bactérias comuns, no neutropênico, qualquer bactéria, incluindo micobactéria e nocardia, e nos infiltrados pulmonares difusos, eu vou pensar em micoplasma, micobactéria atípica, tuberculose, nocardia, legionela, clamídia ou qualquer gram positivo ou gram negativo, então eu tenho que cobrir tudo. Se a etiologia é fungo num paciente com infiltrado pulmonar e ele é não neutropênico, infiltrado localizado, geralmente pneumocystis, criptococo, histoplasma ou coccioide. Se o paciente está neutropênico, pode ser pneumocystis, criptococo, zigomiceto ou histoplasma. E se é um infiltrado difuso, pode ser aspergillus ou cândida. Se eu penso em vírus causando um infiltrado pulmonar localizado, VSR, adenovírus, influenza, parainfluenza, Covid. E se é um infiltrado difuso, pode ter citomegalo, herpes, varicela, VSR, adenovírus, influenza, parainfluenza, Covid. Um protozoário causando infiltrado pulmonar pode ser por toxoplasma. Eu posso ter alteração infiltrada pulmonar por drogas, por irradiação ou por tumor. E posso precisar de uma antibiótico terapia de amplo espectro, com boa cobertura para gram positivo, quando eu preciso ter infiltrado pulmonar em paciente não neutropênico, e no neutropênico eu preciso de uma antibiótico terapia de amplo espectro, com boa cobertura para gram positivo e gram negativo. E se eu tenho infiltrado difuso, meu tratamento empírico inicial vai ser antibiótico terapia de amplo espectro,
mais sulfamethoxazol e trimetoprim e um macrolídeo para cobrir os atípicos e mais anfotericina B ou caspofungin. Então, eu tenho que cobrir tudo que pode estar acontecendo nesse meu paciente em quimioterapia. Quanto tempo eu faço o tratamento dessa neutropenia febril? Primeiro, até a recuperação da medula e até a febre ceder. Ou seja, a febre sumiu, os neutrófilos estão maior que 500. Se o paciente é de baixo risco, que fica febril rapidamente, com cultura negativa e com sinal de recuperação medular, podem ser o esquema suspenso o mais precocemente possível. Então, eu recuperei medula, a febre sumiu, o paciente é de baixo risco, cultura negativa, eu vou suspender meu tratamento até ele fazer uma nova neutropenia e eu ter que entrar com o esquema novamente para ele. Então, o tratamento empírico inicial para pacientes com câncer, febre e neutropenia é altamente eficiente quando indicado precocemente. As condutas adequadas de manejo desta grave complicação resultam em melhoria considerável nas chances de cura de crianças e adolescentes com câncer. Então, eu não posso deixar meu paciente morrer de infecção. É uma situação que eu gasto muito antibiótico no meu hospital quando eu tenho um paciente com neutropenia febril, mas é fator de risco, né? Ele está fazendo uma quimio, ele tem chance de sobreviver do câncer, eu não posso deixar ele morrer de infecção, tá? Então, a escolha do esquema empírico inicial deve ser feita por critérios de grupo de risco, comorbidades e flora prevalente, próprias de cada instituição, a fim de definir a melhor opção terapêutica. Se vai ser monoterapia ou tratamento combinado, se vai ser internado ou ambulatorial, e se vai ser oral ou venoso o tratamento. É muito importante os infectologistas trabalhem em CCIH, em hospitais que tenham serviços de câncer, né, de oncologia, que a gente tenha um trabalho junto deles para discutir os casos, discutir as condutas, treinar as equipes, para poder todo mundo estar pleno e entendendo da importância, da gravidade de se medicar precocemente os pacientes com neutropenia febril. É recomendado profilaxia dessas infecções bacterianas? Não é usado de rotina, pode ter uma má aceitação via oral, eu posso ter destruição da flora anaeróbia com difícil controle dessas infecções, eu posso ter surgimento de cepas resistentes, então é avaliado caso a caso. De rotina não é recomendado profilaxia para infecção bacteriana nesses pacientes. Então, esse aí é um filtrado pulmonar num paciente oncológico, que pode ser por qualquer situação. Nesse caso aí, era por fungo. Profilaxia para infecção fúngica, a gente usa quando tem transplante de medula óssea, tá? Fluconazol profilático é efetivo para prevenir infecção por cândida, porém não vai proteger contra aspergilos, cândida resistente ao fusário. Então, se eu tiver paciente com infecção fúngica invasiva de repetição, eu posso pensar num fluconazol, né? Mas é mais considerado nos pacientes com transplante de medula óssea. Antiviral profilático não é usado também em oncologia pediátrica, ele é reservado para paciente com transplante de medula óssea, né? E aí a terapia antiviral vai diminuir a reativação do vírus, que ocorre em geral após a pega da medula óssea, então, principalmente para paciente que tem sorologia positiva para herpes simples e herpes zoster. Isso aqui é um exemplo de uma infecção pulmonar por cetomegalovírus num paciente em quimioterapia. Esse protocolo aqui é um protocolo desse ano, do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, aqui em Vitória, né? Então, eu estou mostrando ele como um todo, mas ele foi feito em parceria com a CCIH, com terapia intensiva, com os médicos de pronto-socorro, para alertar da importância do tratamento como emergência médica, né? O manejo nas primeiras horas dessa neutropenia febril, tá?
é um protocolo do Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. Então, eu trouxe aqui um, um, um foco a mais do que é mais importante. Então, o que está reforçando? Paciente neutropênico, febril, ele tem que ser avaliado em 10 minutos, ele é ficha laranja, tá? Ele tem que ser atendido de imediato. Então, eu preciso envolver a equipe do pronto-socorro, médico, enfermeiro, laboratório, banco de sangue. A família deve se comunicar com o hospital, com o serviço de oncologia, tá? Eu tenho que ter logo um acesso para coleta de sangue, para iniciar antibiótico, colher os exames do meu paciente, né? E levar em conta se o paciente é alto risco, se ele está estável ou se ele está estável com suspeita de infecção por gram positivo ou um paciente séptico. Então, eu vou fazer uma estratificação de risco desse meu paciente, tá? Aqui também está reforçando que a neutropenia febril é a complicação mais comum na oncopediatria, que a infecção é a maior causa de morbimortalidade em oncologia pediátrica, que a febre pode ser o único sinal de infecção, e que prostração, mesmo sem febre, é sinal de gravidade, deve ser manejado da mesma forma, que os sinais clínicos são frustros devido ao baixo número de neutrófilos e baixa resposta inflamatória, e que o paciente é orientado a procurar o PA no primeiro sinal de alerta. Então, eu tenho que chegar a esse paciente, é ficha laranja, é padrão ouro, iniciar antibiótico terapia empírica dentro da primeira hora do início da febre, né? E a criança pode deteriorar rapidamente e progredir para choque séptico se ela não for tratada em tempo oportuno. Então, aqui, a importância dentro das comorbidades, levar em conta instabilidade hemodinâmica, irritabilidade, sonolência e prostração, mucosite, dor abdominal, sinal de infecção no catéter, sintomas respiratórios, hemorragia, febre maior que 38,5, alteração renal, alteração hepática e, se for uma LMA ou uma LLA de alto risco, é mais risco ainda para esse paciente, e também se for uma leucemia recidivada, um linfoma não Hodgkin ou após um transplante de medula óssea, tá? Então, iniciar antibiótico imediatamente, o mais próximo possível, dentro da primeira hora do início da febre. Não atrasar a administração de antibióticos enquanto aguarda resultado de exame. Então, se eu tenho um paciente estável, eu vou fazer cefepime ou meropenem. Se eu tenho um paciente estável, com suspeita de infecção por gram positivo, eu vou fazer cefepime ou meropenem mais vancomicina. Se eu tenho paciente séptico com instabilidade hemodinâmica ou outros sinais de sepse, eu vou fazer mero vanco e, quando estabilizar, proceder com as outras investigações de foco infeccioso. Vou associar metronidazol se tiver suspeita de infecção intestinal, a ciclovir se tiver herpes ou varicela, oseltamivir se tem um protocolo de síndrome gripal, sulfametoxazol e trimetropina eu vou manter o uso se o doente já faz uso irregular, preventivo. O fluconazol eu vou manter o uso se for de uso regular do paciente, e voriconazol eu vou manter o uso se ele tiver fazendo já o tratamento ou tiver histórico de doença invasiva fúngica. Fazer raio-x de tórax se tiver manifestação respiratória, considerar EAS e urocultura em pacientes nos quais a coleta de jato médio for possível, para tentar evitar passar a sonda uretral no paciente, né? E colher outros exames na dependência do quadro clínico, por exemplo, ultrassom abdominal, painel viral, etc., né? Eu vou cobrar exames laboratoriais, avaliar a necessidade de transfundir meu paciente, prescrever outras medicações como antiemético, antitérmico, transfusão e antiviral de acordo com o quadro clínico que foi encontrado. Então, importante. O paciente chegou também, ele foi admitido de plantão na enfermaria. Eu vou deixar ele em precaução de contato até ter resultado do suave de vigilância, se ele for um paciente que for altamente colonizado por bactéria multiresistente, para ele não passar essa infecção para os outros pacientes da enfermaria, né, quando é situação de internação coletiva.
eu vou manter ele em isolamento de contato se ele tem diarreia ou se ele já é colonizado por bactéria gram-negativa multiresistente. Então, a prevenção de infecções em pacientes oncohematológicos envolve uma abordagem multifacetada. Profilaxia antimicrobiana. Em certos casos, os médicos podem prescrever antibióticos, antivirais e antifúngicos como medida preventiva, especialmente em períodos de neutropenia severa. Isolamento protetor. Pacientes com alta suscetibilidade a infecções podem ser colocados em quartos de isolamento para protegê-los de patógenos transmitidos pelo ar e por contato. Higiene rigorosa. A higiene pessoal meticulosa é vital, incluindo lavagem frequente das mãos, uso de desinfetantes e manutenção de ambiente limpo e estéril. Vacinação. Meu paciente tem que estar vacinado contra influenza, pneumo e outros agentes patogênicos. Tem que estar vacinado para COVID, tá? Imunização também dos contatos próximos dos pacientes pode ser aconselhado para reduzir a exposição de doenças transmissíveis. Eu tenho que fazer monitorização e avaliação precoce, então a identificação precoce de sinais de infecção no paciente oncológico permite intervenções rápidas que podem ser cruciais para o desfecho do paciente. A monitorização regular das contagens de células sanguíneas e a vigilância para sintomas de infecção são práticas padrão. Nutrição adequada, que vai ser essencial para manter a imunidade, dieta rica em vitaminas, minerais e outros nutrientes para fortalecer o sistema imunológico, e educação do paciente e da família. Informar pacientes e familiares sobre o risco de infecção e medidas preventivas é fundamental para a prevenção eficaz. Então, é o que nós tínhamos para falar sobre infecção em paciente oncológico. E agora, para finalizar, infecção em pacientes com cuidados prolongados. Quando a gente fala em infecção hospitalar, infecção relacionada à assistência, isso pode acontecer também em pacientes que estão em casas de apoio, em pacientes com internação prolongada, em pacientes em asilos, em orfanatos, né? E às vezes crianças crônicas que estão em internações crônicas em hospitais, né, paliativos também, tá? Então é importante a gente diagnosticar, considerar alguns conceitos. O que é infecção comunitária, o que é infecção hospitalar ou infecção relacionada à assistência? A infecção comunitária é a infecção ocorrida antes da internação do paciente, muitas vezes é a causa da internação. Por exemplo, um paciente internou para tratar uma pneumonia, ele não tem, ele mora em casa, ele não frequenta asilos, ele não frequenta orfanatos, ele não fica internado no hospital, ele está na casa dele, estudando na escola, e fez uma pneumonia e vai ser internado para tratar. Essa infecção vai ser para uma bactéria bem menos resistente do que se for causado por uma infecção num paciente que adquiriu a infecção estando internado ou estando numa casa de apoio ou estando num orfanato. Então, esse exemplo pode ser uma pneumonia, uma diarreia infecciosa, uma influenza, uma varicela, mas é uma infecção comunitária. Essa infecção levou o meu paciente a ser internado, tá? Então, normalmente são causados por bactérias menos resistentes aos antibióticos. A infecção relacionada à assistência, né, ou infecção hospitalar, é a infecção adquirida na internação, em decorrência dos procedimentos e medicamentos utilizados, como cirurgias, uso de sonda, aparelho de respirador, quimioterapia, ou uma infecção adquirida fora do hospital, mas relacionada a locais que prestam assistência à saúde, como casas de apoio, tal dia, asilos, home care. Paciente que está no home care, paciente que está no hospital dia da oncologia, e ele desenvolveu uma neutropenia febril ou uma infecção, ele vai estar sendo internado ou não para tratar, mas essa infecção é relacionada à assistência à saúde. Então, na maioria das vezes, vai ocorrer por bactérias que vivem na pele do paciente, mas que podem ocorrer por contaminação externa. E o fato do paciente estar frequentando o hospital, ele já vai ter uma colonização maior, ele vai ter ali troca
de mecanismos de resistência. Então, eu posso ter um estáfilo que adquiriu um mecanismo de resistência e passou a ser resistente, e vai passar a me causar infecção. Então, eu vou ter uma colonização muito maior, um risco de adquirir mecanismos de resistência. Muitas vezes eu posso adquirir uma bactéria multiresistente de um outro paciente, por exemplo, se através do cuidado, da falta de cuidado de higiene das mãos, eu me contaminei, através de um profissional da saúde, através de um visitante, através de uma pessoa que me cumprimentou. Eu posso adquirir essa bactéria resistente. Ou eu posso ter as minhas bactérias do meu organismo que vão adquirir mecanismos de resistência. Então, eu posso adquirir uma SBL, adquirir um KPC e desenvolver uma infecção por uma bactéria, e me colonizar por uma bactéria KPC, e aí depois baixar minha imunidade e eu adoecer por uma bactéria dessas, que são bactérias geralmente mais resistentes a alguns antibióticos, tá? Então, infecção hospitalar não quer dizer erro hospitalar, não quer dizer que o hospital não presta. Quanto mais eu preciso de tratamento, de medicamentos, de cirurgia, de quimioterapia, a minha imunidade vai estar mais baixa, eu vou favorecer que as minhas bactérias se tornem resistentes e a maioria das infecções vão ser pela minha flora endógena, que já vai ser uma flora colonizada hospitalar, tá? Eu posso ter, sim, alguma infecção por erro, mas eu tenho que levar em conta que o simples fato de eu frequentar um hospital, se eu já tenho uma doença de base, eu vou ter uma flora bacteriana mais resistente. E para gerenciar isso, a gente precisa da biossegurança. Ah, mas nós estamos falando em doente crônico, por que eu estou falando nisso? O doente crônico, ele vai precisar de todo um cuidado, o paciente de casa de apoio, ele vai precisar de todo um cuidado, né? Então, biossegurança é um conjunto de normas e procedimentos considerados seguros e adequados à manutenção da saúde em atividades de risco de aquisição de doenças profissionais. Nos hospitais, existe o risco biológico, que é o risco de adquirir as infecções através da contaminação com sangue e fluidos biológicos, o risco ergonômico, quando eu vou pegar um paciente muito pesado, tirar uma cama de lugar, o risco químico através da quimioterapia, e isso eu estou falando risco para os pacientes, para os transeuntes, para os acompanhantes, para os profissionais da saúde, né? Então, o risco químico pelos medicamentos, pela quimioterapia, o risco físico, por exemplo, por eu me acidentar com um equipamento, com mobiliário, com uma agulha, o risco de acidentes gerais, eu tropeçar e cair numa rampa do hospital, e o risco psicossocial que a gente está sempre vivenciando devido ao contato com a doença, a morte e o morrer, né? E aí tem o burnout, né, que muitas pessoas adoecem por não saber lidar, conseguir lidar com isso tudo. Então, para a prática adequada das condutas nos hospitais, são necessários profissionais treinados, número suficiente de profissionais por leito, evitar superlotação e leito extra, e poder contar com materiais e medicamentos que cumpram as normas exigidas pela Anvisa, proporcionando adequada antisepsia, desinfecção e esterilização dos insumos e equipamentos, quando necessários, e descarte adequado dos equipamentos de uso único não reprocessáveis. E equipamentos que são reaproveitáveis, que eu possa ter uma esterilização, uma desinfecção adequada. A utilização dos equipamentos de proteção individual deve ser seguida sempre que recomendada e faz parte da biossegurança nos hospitais, a adequada higiene das mãos, o uso de luvas quando indicado, que não substitui a higiene das mãos. E os objetivos dos treinamentos e orientações sobre esses riscos têm por objetivo promover práticas seguras no ambiente hospitalar para proteger o paciente, os profissionais de saúde, os acompanhantes, os visitantes e outras pessoas que estão no hospital prestando serviço. Então, eu preciso de medidas de controle necessárias para prevenir a aquisição de doenças quando eu estiver no hospital, seja trabalhando, seja internado, seja prestando serviço. Então, importantíssimo, respeitar os pacientes colonizados ou infectados com precaução de contato, utilizar corretamente capote e luvas descartáveis durante a assistência quando indicado, realizar a higienização correta das mãos antes e após o contato com o paciente ou seu ambiente,
Não sentar na cama e cadeiras dos pacientes, que vai estar mais colonizado. Não se alimentar dentro do hospital para não aumentar o número de baratas, de roedores, né? Usar sapato fechado pelo risco de um acidente, por exemplo, pérfuro cortante por uma agulha que pode estar caída no chão. Retirar anel, aliança, relógio, pulseira antes de eu fazer a visitação no hospital, de prestar atendimento aos meus pacientes, para eu poder ter uma higiene adequada das mãos e não ter, né, um acúmulo ali de bactérias nesse local. Essa recomendação é feita para todas as pessoas que estão fazendo qualquer visitação, qualquer cuidado nos hospitais. Eu preciso lembrar que eu posso ter, em pediatria, infecções hospitalares por vírus respiratórios, por exemplo. Então, o paciente de longa permanência, ele pode vivenciar um surto de infecção respiratória, ou numa unidade de longa permanência, ou na UTI neonatal, um surto de adenovírus, um surto de Covid intra-hospitalar, um surto de VSR pode estar acontecendo, um surto de pneumonia. Então, vírus e bactérias respiratórias podem causar infecção hospitalar nesses pacientes, e quando eu estou falando hospitalar, eu estou me referindo a pacientes também de longa permanência, tá? Que às vezes estão sem sonda, catéter respirador, mas estão vivenciando tratamentos, terapias e convívio com outros pacientes e profissionais da saúde colonizados e infectados. Eu posso ter surto de diarreia numa casa de apoio, num hospital, então eu posso ter, sim, uma infecção hospitalar por rotavírus. O rotavírus, ele é capaz de sobreviver por longo tempo em mãos, em superfícies, mesmo pacientes vacinados podem ter infecção por rotavírus, né? Eu posso ter uma infecção hospitalar ou em casa de apoio, por exemplo, por tuberculose ou por outras doenças transmissíveis. Eu posso ter o risco maior nessas salas de emergência ou unidades de longa permanência, porque podem estar superlotadas, então eu posso ter infecção respiratória gastrointestinal, transmissão de micro-organismos como TSR, rotavírus, influenza, Covid, adenovírus, sarampo, varicela, rubéola, citomegalo, né? Por eu ter portadores assintomáticos e espaço reduzido e poucos profissionais, às vezes, para poder tratar e cuidar desses pacientes, seja de longa permanência, seja internados em hospitais ou unidades de emergência, porque às vezes um paciente que mora num local de longa permanência, ele pode piorar e ele tem que ser levado para uma emergência do hospital, né? Eu posso ter leite humano ordenhado de banco de leite como causando surtos em locais de longa permanência ou em UTIs neonatais, em serviços de maternidade, em alguma situação que eu precisar usar leite ordenhado. Eu posso ter transmissão de citomegalovírus nesse leite materno se ele não for cuidado, né, se ele não for pasteurizado, se eu não tiver feito uma coleta adequada de história clínica dessa mãe para saber se ela está ou não com alguma doença, né? Fórmulas infantis também podem estar contaminadas e causar surtos em locais de longa permanência, em berçários, em UTIs neonatais, em orfanatos, né? Então, daí a importância de ter todos os cuidados de biossegurança em todos os lugares que a gente lida com os pacientes, né? Por exemplo, brinquedos podem ser fonte de infecção hospitalar em salas de espera de consultório, de posto de saúde, de emergência, de serviço de quimioterapia, né? Houve um relato de um surto de pseudomonas, de infecção por pseudomonas aeruginosa multiresistente em crianças que estavam no abrigo para crianças com câncer, pelos brinquedos que elas usavam para tomar banho estarem contaminados por pseudomonas, tá? Eu posso ter também animais como fonte de infecção hospitalar ou infecções indiretamente ligadas aos pacientes. Por exemplo, relato de transmissão para recém-nascido através de profissional da saúde a partir de animais de estimação. Uma enfermeira que tinha um gato com infecção por Microsporum canis,
e através da unha dela infectada, ela contaminou um recém-nascido, tá? Eu posso ter uma pessoa que tenha um animal que não higienizou bem as mãos e levar a causar um surto de malacésia, por exemplo, em uma casa de apoio, tá? Então, animais também podem ser colonizados por patógenos humanos como massa, tá? Nada contra animais, é importantíssimo, mas é importante ter a observação de quem está com alguma doença ou do animal que estiver com alguma doença ser tratado para não entrar em contato com as crianças que estão numa internação hospitalar, numa casa de apoio ou no local de longa permanência. Quando eu penso em infecções hospitalares numa enfermaria de pediatria ou nas unidades de cuidados prolongados, a gente vai estar preocupado com pneumonias, que são as infecções mais frequentes, infecção primária da corrente sanguínea através da presença de catéter, então sepsis relacionada a catéter, infecções em cavidade oral, por exemplo, por herpes, por outros vírus, infecção de pele e partes moles, como úlcera de pressão e infecções dessas lesões, tá? Então, todos esses cuidados têm que ser feitos e através da biossegurança bem feita é que a gente vai proteger para esses pacientes adoecerem menos. Mas a gente sabe que quanto mais tempo internado ou em local de longa permanência, quanto maior a doença de grave, quanto mais procedimentos invasivos esse paciente precisa, maior o risco, lógico, dele desenvolver uma infecção, tá? Então, é importante lembrar que, às vezes, eu preciso fazer precauções empíricas quando eu tenho pacientes que estão internando no meu hospital, vindos de unidades de longa permanência, transferidos de outros hospitais, ou que estão com quadro de diarreia sem etiologia definida, ou com quadros exantemáticos sem etiologia definida. Eu vou empiricamente isolar esse paciente até definir se ele pode ser misturado com outros pacientes. Eu tenho que lembrar das situações clínicas que vão precisar de precauções empíricas, como, por exemplo, se eu tenho uma varicela, eu tenho que ter precaução por aerosol, se eu tenho uma suspeita de sarampo, eu tenho que ter uma precaução por aerosol, eu vou ter que fazer uma precaução por gotícula para paciente com doença meningocócica ou rubéola, tá? Eu vou ter que fazer uma precaução de contato para um paciente que está com infecção por estrépido ou estáfilo multiresistente, ou escabiose, ou um molusco, então, para eu não contaminar outros pacientes. Então, quando eu falo em infecções em locais de longa permanência, eu tenho que ter o mesmo raciocínio de um paciente internado no hospital, que às vezes não vai ter tantos procedimentos, mas o tempo de permanência nesse local já é um fator de risco para ele ser colonizado, e se um doente desse vai ser internado, ele não vai ter nunca uma infecção comunitária, ele vai ter sempre uma infecção relacionada à assistência, porque ele está num ambiente de longa permanência. Então, é muito importante a gente avaliar que qualquer indivíduo, qualquer um de nós, está potencialmente infectado ou colonizado com um micro-organismo que pode ser transmitido no serviço de saúde. Então, é melhor pecar por excesso, na dúvida a gente põe esse paciente isolado até a gente identificar se a gente pode misturá-lo com outros pacientes ou fazer um coorte, né, de doenças exantemáticas, respiratórias, mas só depois de eu ter definido a causa. Então, é melhor eu isolar, conter, do que eu deixar esses micróbios, esses micro-organismos, essas bactérias tomar conta do meu hospital. Então, eu fico à disposição, podem me acionar pelo meu Instagram profissional, doutora Eusanete Coser, me mandar mensagem. No link da bio também tem meus contatos pessoais, e-mails, então eu fico à disposição de você. Queria saber se tem alguém ao vivo para tirar alguma dúvida, se não, eu estou à disposição para responder as mensagens que vocês me enviarem. Muito obrigada.